Então vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar, nós queremos aprender mais de ti, queremos nos submeter, Senhor, ao teu querer e à tua vontade nesta noite. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados que cometemos durante esse domingo, né? Por palavras, Senhor, falamos coisas que não deveríamos. Queremos te pedir perdão, Senhor, por pensamentos, ó Deus, que pensamos muitas das coisas que não convêm, mas que em nome de Jesus o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos renove nesta noite, nos renove para que a gente possa estar aberto com o coração puro, coração limpo, para entender e aprender mais de Ti, da Tua palavra e aqui na meditação do livro Eventos Finais. Em nome de Jesus te oramos, amém. Queridos, Oséias capítulo 4 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de quem? E nós somos o que? O Israel espiritual. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o pejurar, né? É o mentir, é o matar, é o furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Agora o verso 3, que é o que eu queria dar ênfase. Por isso a terra está de quê? De luto, e todo que mora nela desfalece. Assim como os animais do campo, as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Queridos, a palavra do Senhor nos mostra que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. E que nos últimos dias aconteceria o quê? A mentira, o homicídio, o pejurar e tantas outras coisas iam aumentar ao ponto da terra ficar de luto. E a terra estar de luto. A terra não produz mais frutos como produzia antigamente. Nós estamos no mês da manga e não se vê manga como se via há 15, 20 anos atrás. Porque cada dia que se passa, a terra entra num estado de crise maior do que o que já passou no passado. E nós precisamos despertar, pois Deus tem uma contenda com a terra, com os moradores dessa terra. E se a igreja de Deus não despertar, ela vai sucumbir juntamente com os animais que estão perecendo. E a gente viu que em 2020 e no começo, o incêndio na Austrália que matou mais de 480 milhões de animais. A terra está de luto, irmãos. E com isso todos nós sofremos. O amor esfriando e as crises começando a intensificar, porque o homem tem se afastado de Deus e o Espírito de Deus tem se retirado de quem? Do ser humano, e muitas das vezes se é retirado até de pessoas que estão no nosso meio, como igreja. E agora eu quero entrar aqui no capítulo 1 do livro Eventos Finais, que fala a última crise da terra. Preocupação com o futuro. Quem trouxe seu livro quiser abrir aí o capítulo 1, diz assim: o tempo atual desperta interesse em todos os segmentos, governantes e políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais. Todos estão atentos aos fatos que acontecem em nosso mundo. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os ambientes e reconhecem que algo de grande proporção está para acontecer. Ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imensa crise. Lendo o livro e falando para vocês essa mensagem, dá a entender o que? Você começa a ler e ver que isso relata também os nossos dias hoje. Só que o ano que Ellen White escreveu essa mensagem, que foi 1914, direcionava aos últimos dias, sim, mas também o ano que ela viveu, 2014, que foi 1914, perdão, que foi o quê? O início da Primeira Guerra Mundial.
E aí ela vem e diz: olhe, o mundo está agitado e todos estão preocupados com o que vai acontecer, independente de classe social, independente de cor, independente de estatura, independente de se é gordo ou se é magro, todos estão preocupados com as coisas que estão para acontecer. E aqui ela diz: o mundo está à beira de uma grande crise. E a Primeira Guerra Mundial aconteceu, mas a crise o quê? Passou, né? E aí, em 1939 veio o quê? A Segunda Guerra Mundial. E em 1945 ela passou, né? E aí, todas essas guerras mundiais foram com o objetivo, né, da nova ordem, de fundar a nova ordem mundial. Um poder que sempre quis dominar o mundo para começar a nova ordem mundial. E aí vem os últimos dias que nós estamos vivendo e começou a nova ordem mundial. A Agenda 2030 da ONU começou, meu irmão. E o primeiro passo da Agenda 2030 da ONU, que é 2020 a 2030, é diminuir a população. É acabar com a população diminuindo bastante. E as coisas vão acontecendo. E o povo de Deus faz o quê? Fica dormindo. E o jornal C5N, um dos principais jornais argentinos, mostrou que o Papa Francisco é o líder da nova ordem mundial. Ela começou, irmãos. Aquilo que eles tentaram formar em 1914, em 1939, eles agora estão mais do que antes, que na realidade eles já vêm de 1920, mas agora o pontapé foi maior. A nova ordem mundial começou, irmãos. Nós entramos em um mundo ao qual nunca mais voltará a ser o de 2019. Dezembro de 2019 foi o último normal que eu e você vimos. Agora as coisas vêm dizendo aqui, olha só. As calamidades em terra e mar, as convulsões sociais e os rumores de guerra assombram, prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior proporção. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se esforçando para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Ah, Jesus vai demorar. Fique pensando que ele vai demorar. As coisas vão ser rápidas. Cristo disse: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, queridos. Nós estamos no comecinho da última grande crise da terra. Coisas que sequer sonhamos, ou pensamos ou imaginamos, está diante de nós. O Covid veio mostrando que é possível. Surgiu um decreto de repente. Sim ou não? Sim. O mundo todo está usando máscara. Quer seja terrorista, quer seja religioso, ateu, roqueiro, regueiro, macumbeiro, seja qualquer nível, o mundo todo está usando máscara. O decreto veio, botou todo mundo para dentro de casa, matou meio mundo de pessoas o Covid e todos receberam. E quem não tivesse com máscara para entrar no supermercado para comprar, não podia. Um ensaio do quê? Do decreto dominical, da última grande crise da terra. É por isso que nós oramos, pedimos a Deus: Senhor, o que começar após o Caleb? Eventos finais. Não havendo profecia, não havendo estudo dos temas proféticos, o povo vai se corromper. Mas quando o povo começa a estudar, a meditar, a buscar, não sobra tempo para nada não, irmão, de ruim não. Porque a sua mente, o quê? Está se concentrando em entender os acontecimentos vindouros. E a mente para de estar vazia, porque mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Continuando, queridos. Aqui diz assim: o tempo de angústia que há de aumentar até o tempo do fim está muito próximo. Você acha que o Covid vai passar? Não, ele veio para ficar, irmãos. Ele veio para ficar. Se ele fosse passar, os cientistas diriam:
vai passar, mas ele veio para ficar. Deus deixou na sua palavra e no Espírito de Profecia os 8 remédios que eu tenho que ter para eu ter saúde e meu corpo rejeitar o vírus. E o povo diz, não é teoria da conspiração. Não, não é teoria não, é conspiração mesmo. O líder da nova ordem mundial, que é o principal cabeça dos jesuítas, ele é que manda no mundo, ele é que manda no Papa Francisco, está lá no Google para todo mundo ver, só é pesquisar, o chefe do Papa Francisco, o principal líder dos jesuítas. Então tudo, irmãos, vai só se encaixando. É isso que nós estamos estudando dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia, para passar para a igreja coisas que vocês precisam estar por dentro, irmãos. O caso é sério. E aqui diz assim, ó: o tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação, que está lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, está bem diante de nós. E nós nos comportamos como as virgens adormecidas. O tempo está diante de nós. Sabe por quê? Eu tenho a encíclica do Papa, Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco. E o que era que ele queria? Na encíclica vem dizendo, o pacto global, a nova ordem mundial é baseado na encíclica do Papa Francisco. E o 6º capítulo dessa encíclica é direcionado à guarda do domingo. Eu tenho ela em casa, eu comprei, já apresentei até para vocês aqui. Irmãos, estamos bem diante da grande angústia, da angústia a qual nunca houve nem nunca haverá. Coisas horrendas estão diante de nós, e nós, aqui diz o livro, nos comportamos como as virgens adormecidas. E eu estava conversando com Deus aqui sentado e dizendo, Senhor, interessante que tinha 5 virgens o quê? Nécias, que eram as que não tinham o quê? Azeite, era joio, não se prepararam. E tinha 5 virgens o quê? Prudentes, que tinha azeite nas vasilhas de sobra, que se prepararam, que era trigo. Mas ambas dormiram, e o estado que nós estamos hoje do mundo espiritual, profético é o quê? Mornidão, sono espiritual, muitas pessoas dormindo, mas o interessante é que tem um grupo que vai dar o alto clamor, isso me arrepia. Não foi as 10 virgens que deram o alto clamor, não foi as 5 que tinham azeite, eis que vem o noivo. Tem um grupo chamado 144 mil que vai dar o alto clamor e despertar as virgens com azeite que estão no meio do povo de Deus. Centenas e milhares de pessoas vão despertar quando começar agora o quê? O alto clamor. E continuando aqui, que interessante. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação que está à nossa frente. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Precisamos clamar e buscar a presença do Senhor. Muito obrigado, meu querido. Aqui diz assim: o mundo está cada vez mais perverso, em breve surgirá grandes desordem entre as nações. Olhe que interessante. O mundo está cada vez mais o quê? Perverso. Em breve surgirá grandes desordem entre as nações, desordens que não terminará até que Jesus venha. Aí entra o que eu falei ali, que Dilmar completou. O Covid veio para ficar. E vai surgir cada vez mais desordem, e mais desordem, uma por cima da outra, uma por cima da outra, uma por cima da outra. E a igreja dormindo. Ellen White diz que nós temos que clamar para fazer parte dos 144 mil, porque é o grupo que vai dar o alto clamor para despertar as virgens adormecidas. Queridos, estamos bem diante da última crise da terra, e as coisas vão ser rápidas. O Covid veio, lançou meio mundo de gente para fora da igreja. As pessoas ficaram com medo agora de vir congregar, outros se apostataram, desviaram. Não podemos esmorecer, justamente agora que já estamos na última volta, na reta final da volta de Cristo. E eu não acredito, eu, Robson Júnior, não marco data da volta de Jesus, mas eu acredito que a minha geração, a nossa geração verá a volta do Senhor. Eu acredito que antes de 2030, Jesus volta.
Sabe por quê? Porque eu ouvi uma citação do Papa, que ele disse bem assim: se não houver um pacto global agora, para salvar o meio ambiente, para que todos parem no domingo, para salvar o meio ambiente, o mundo não suportará 10 anos. Se o Papa Francisco teve a capacidade de dizer isso, irmãos, estamos na reta final. Amém? Está preparado para subir? Está preparado para se encontrar com o seu Deus? Precisamos despertar. Temos que parar e se unir em oração. Unir em oração e dizer: eu quero fazer parte dos 144 mil. Eu quero fazer parte daqueles que vão dar o alto clamor para despertar esse mundo. E milhares sendo batizados em um só momento, em um só dia. Continuando, estamos no começo do tempo de angústia. E diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. Estamos no começo do tempo da angústia, irmãos. E diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. A gente fica preocupado com o aluguel para pagar. A gente fica preocupado com a energia para pagar. A gente fica preocupado com a escola do filho. Outros ficam preocupados com seus negócios. Outro preocupado com o que vestir. Outros preocupados com o que comer. Mas vem coisas, preocupações tão grandes que nem sequer sonhamos. Tem uma citação de Ellen White que diz assim, porque é nos próximos capítulos, né? Não vou dizer agora, não vou deixar vocês com gostinho, não vou dizer agora não, senão eu adianto muita coisa. Vamos continuar aqui que o negócio está gostoso, eu gosto. Quando fala de profecia, meu irmão, coisa boa. Vamos continuar aqui. Estamos no início da crise dos séculos. Que crise dos séculos é essa, irmãos? O decreto dominical. Não vai poder comprar nem vender. Quem aceitar o domingo, quem não aceitar o domingo como dia do Senhor, e sim se firmar na doutrina verdadeira, que o sábado é o selo de Deus, esses não vão poder comprar nem vender. A crise dos séculos. E ela está diante de nós. Aqui diz assim, em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão um ao outro. Agora, analise comigo. Fogo, inundações, terremotos, guerras e derramamento de sangue. Aconteceu ou não aconteceu? 2020 marcou ou não marcou a história? A nossa igreja lançou o livro Eventos Finais como livro de 2020. E era profeta. E essa igreja chegou até nós, muitos de nós até demos ouvido à voz de Deus, porque lá no acampamento não foi graça. Se reunimos para fazer o grupo, preparação para o tempo do fim, começamos os eventos finais, mas aí veio a pandemia e parou. Deus já estava falando conosco, desde o acampamento, que foi o quê? Preparação para o tempo do fim. O início de 2020, Deus já falava com a Igreja Santos Dumont 2, irmãos. E por que a gente não dá ouvido a esse Deus e voltar a estudar o que devemos estudar para que a igreja avance e desperte? Aí o grupo foi, tchá! O diabo botou o dedinho dele mas agora vai voltar em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade, nem que um morra, o outro morra, porque a gente não sabe o dia de amanhã, talvez eu não esteja aqui a próxima semana, mas em nome de Jesus, que Deus levante homens e mulheres nessa igreja, para dar continuidade a essa obra. Que Deus levante homens e mulheres, que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome. E vem coisas interessantes aqui. Aí aqui diz assim, avisos de Deus. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Deus anunciou ao seu povo que no ano 70, quando ouvirem o cerco ali, Jerusalém sendo cercada, que der uma brecha, que o cerco for desfeito, fuja. Deus dá uma advertência para quem? Noé, entra na arca, tu e a tua família, faz, e o povo zombando, é louco, é besteira. E ele ouviu a advertência. Deus disse a Ló, bora Ló, sai da cidade. E Ló ali agarrado, o anjo foi, puxa ele pelo braço e arranca. Quem ouvir a advertência será salvo. E as gotinhas das taças da ira de Deus já está respingando sobre a terra. A própria escritora cristã Ellen White fala sobre isso. Despertai, ó igreja,
Despertai, ó povo de Deus, pois o noivo se aproxima. Canaã não está mais muito longe, irmãos. Já estamos próximos. Mas a mornidão quer tomar conta de nós. A mornidão e o sono espiritual tenta nos agarrar. Mas aquele que der ouvido à advertência será salvo. Aí vai chegar agora um ponto que eu queria tocar com vocês. Profecias que exigem a atenção. Vi então o terceiro anjo. Olha o que Ellen White diz aqui. Vi então o terceiro anjo. Disse o meu anjo assistente. O anjo assistente disse a ela: terrível é a obra de quem? Do terceiro anjo. Tremenda é a missão desse anjo. Irmãos, aqui diz que a mensagem do terceiro anjo, ela é forte, ela é terrível. Por que a mensagem do terceiro anjo é terrível? Aí aqui vem dizendo, porque ele deve separar o joio do trigo. E é isso que a igreja esmureceu por causa disso. Porque parou de pregar a mensagem dos três anjos. Era para que, espere em Deus que a gente possa fazer isso, né, na série Eventos Sinais, trazer os anjos, né, os três anjos, para lembrar as três mensagens angélicas. É isso que deve estar na mente e no coração dos adventistas do sétimo dia, pois Deus levantou essa igreja para proclamar a mensagem dos três anjos. Mas não se fala mais por quê? Produz sacudidura, produz separação entre o joio e o trigo. E muitos não pregam porque não quer perder a amizadezinha na igreja. Porque, não, se eu pregar vai magoar fulano. Não, você precisa fazer o ID e a obra do Senhor, independente se magoa A ou B. Porque essa mensagem é dura. Ellen White disse, vi então o terceiro anjo, disse meu anjo assistente, terrível é a obra dele, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e o selar ou atar. O trigo para o celeiro celestial. Quem der ouvido à mensagem dos três anjos, será selado para o celeiro celestial. E os que não derem ouvido vão odiar mesmo. Vão odiar mesmo. Mas Deus quer levantar você e a mim para proclamar a mensagem dos três anjos. E outro detalhe, viu? Aqui diz assim, olha. Aqui diz assim. Essas coisas devem ocupar a mente e a atenção por completo. Pergunte aí. Quais são as três mensagens angélicas? Na onde se encontra a mensagem dos três anjos? Diga aí o capítulo. Diga aí os versículos. Não está na mente da gente, não está. Não, seja sincero, fale consigo mesmo agora. Senhor, eu sei onde está a mensagem dos três anjos na Bíblia. Eu sei em que capítulo está a mensagem dos três anjos na Bíblia. Eu sei em que versículo começa a mensagem dos três anjos na Bíblia. Você está em falta com Deus? Se reconcilia com Ele hoje, igreja. E dizer, Senhor, eu quero falar da mensagem dos três anjos. Eu quero proclamar a mensagem dos três anjos. Apocalipse 14, vamos lá. Mensagem dos três anjos. Vamos abrir as Bíblias. Apocalipse 14, vamos lá. Apocalipse, que quem tiver Bíblia na mão aí. E Dilmar, se quiser, pode participar, viu, meu filho? É muito bom sua participação, seus comentários. O ideal era se fosse com o microfone para estar na gravação. Mas vamos lá, Apocalipse 14. Apocalipse 14, a mensagem dos três anjos. Né? Então, do versículo 6 ao 12. Do versículo 6 ao 12, né? Então aqui diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Essa igreja foi designada para pregar o quê? O evangelho eterno, né? Para pregar o que se assentam sobre a terra. Continuando, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, né? Mas o interessante era eu ler os outros também. Pregar tribos, nações, o verso 7. Dizendo em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora de quê? Do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A igreja foi chamada para proclamar o quê?
O juízo de Deus começou desde 22 de outubro de 1844. Continuando, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Então essa igreja é chamada para anunciar o quê? A queda de Babilônia, das falsas doutrinas. Continuando. Verso 9. Verso 9, amém? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na fronte ou na mão, também beber do vinho da cólera de Deus, também beberá do vinho da cólera de Deus, e preparado e sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. Nós somos chamados para proclamar essas três mensagens, que traz uma reforma completa para a igreja de Deus e denuncia os pecados de Babilônia. Denuncia, fala sobre a marca, o povo de Deus que precisa ser selado, e sobre o selo da besta, e tantas outras coisas mais, que inclui vestuário, alimentação, que inclui tudo isso. Mas quando não prega, o povo se corrompe. Quando a profecia não é pregada, o povo se desvia. Teve um pastor que chegou para mim e disse: Robson, você vai pregar em tal lugar. Recente, Robson, você vai pregar em tal lugar. Não pregue sobre Coca-Cola não, nem camarão, nem café. Não pregue sobre isso não. Eu disse: só se eu morrer, pastor. Aí eu não vou pregar sobre isso, né? Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar, porque está dentro da onde? Da mensagem do terceiro anjo, da mensagem dos três anjos, irmãos. Vamos despertar, pelo amor de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo. Aí aqui diz assim, ó: teremos que comparecer diante dos juízes para responder a nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de tornar conhecidas as razões da nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. O que é que deve estar na mente dos jovens? Devem saber o que acontecerá no fim da história terrestre. O que é que tem, irmãos, no símbolo do JA? O que é que tem lá? Tem lá os três anjos, tocando o quê? A trombeta. O povo de Deus precisa despertar. O povo de Deus precisa acordar para o tempo do fim. Precisamos despertar ligeiramente. Queridos, nós estamos no tempo do fim. E isso deve ocupar a mente de quem? Dos jovens. Só que a gente tenta ocupar a mente dos jovens com quê? Pode dizer? Ou será que vai ter alguém que vai ficar com raiva de mim? Vamos fazer grupinho para fazer isso. Vamos fazer um passeio. Vamos não sei o quê. Chame para a Bíblia. Chama o jovem para a Bíblia. Chama o jovem para a missão. Chama o jovem para pregar o evangelho. Chama o jovem para proclamar a mensagem dos três anjos. Conversei com isso hoje de manhã, enquanto estávamos no clube. Conversamos vários assuntos e entrou esse também. Não falou? Falou ou não falou? Entramos nesse assunto também. É necessário chamar jovem para entender a mensagem dos três anjos. Como é que o jovem é o futuro da igreja? Se não sabe nem onde está a mensagem dos três anjos, nem o que significa. Por quê? Porque os pais têm negligenciado ensinar a mensagem dos três anjos aos seus filhos. Pode falar, Dilma. Aumenta o volume aí para a gente ouvir. Acabou. Adormeceu.
Exato. E sem azeite, né? E sem azeite. Começaram a dormir sem azeite, né? Exato. Exatamente. Ótimo. É o que Ellen White, irmãos, é Ellen White que diz, os jovens devem compreender essas coisas. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser guiados por Ele, compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Se a gente pudesse fazer hoje, né? Vamos fazer, dizer assim, sistematicamente o que vai acontecer no tempo do fim. Eu tenho certeza que muitos de nós erraria, né? Depois, antes do decreto, no decreto, o que é que vai ter? Depois, até a volta de Cristo. Precisamos despertar. Para a gente finalizar, já estou no fim, viu? Aqui diz assim: há necessidade mais profunda da palavra de Deus. De maneira especial, estudar os livros de Daniel. Louvado seja Deus que Clédson, depois do evento Sinais, teve essa maravilhosa ideia de estudar o livro de Daniel, que é fazer a estátua, né, Clédson, aqui, para botar aqui, para a gente analisar parte por parte da estátua, chegando até a volta de Cristo, né? Então precisamos o quê? Ela diz aqui, há uma necessidade mais profunda em estudar a palavra de Deus de maneira especial, o livro de Daniel e Apocalipse. Esses merecem nossa atenção como nunca antes. A luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para os últimos dias. Há profecias que Daniel não compreendeu e Daniel ficou angustiado, pálido, quase morre, né? De tanta angústia. E aí o anjo diz a ele, Daniel, fica tranquilo. Isso aí é para muitos dias, é para lá para o tempo do fim. E aí foi o que acalentou Daniel, é para os nossos dias. E aqui diz assim, há muitos que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. Agora veja que interessante, é dever tanto do vigia, que o vigia aqui se refere aos líderes, é dever tanto do vigia como do leigo, os membros, dar a trombeta o sonido certo. Qual é o sonido certo? Quando Jesus ressuscitou, qual era a trombeta que deveria ser tocada? Cristo vive. A verdade presente da época era o quê? Cristo ressuscitou. Na época de Martim Lutero, justificação pela fé, né? Na época de Ellen White, a hora do juízo, o juízo começou. É a última verdade presente. Estamos no tempo do fim. O vigia não pode ficar. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente fala que Jesus salva, isso é molhar o que já está molhado, é derramar água no molhado, como eu não sei nem um ditado, é um ditadozinho mais ou menos assim. É enxugar gelo mais ou menos. Sabe por quê? Porque toda igreja prega. Todo mundo sabe que Jesus salva. Todo mundo sabe que Ele é amor. Todo mundo sabe disso. Mas essa igreja, Deus levantou de uma profecia bíblica para pregar, além disso que Jesus salva, o que vai acontecer nos últimos dias. Qual é o nome da igreja? Adventista do sétimo dia, aqueles que proclamam o advento, a volta de Jesus. Esse é o nome profético que nós carregamos. E é dever do leigo e do vigia dar a trombeta e o sonido certo. Meu tio é sargento da polícia militar, ele era corneteiro. E muitas das vezes eu ia para o trabalho com ele, que a gente comecei a ir com ele, tenho muitos amigos policiais, e lá, quando o coronel, o comandante-geral da Polícia Militar chegava no QCG, meu tio tinha que dar o sonido que o coronel chegou, para que todo o quartel soubesse que o chefe dele chegou. E o povo de Deus precisa dar o sonido de que o general Jesus vai chegar. O povo de Deus precisa dar o sonido de que Jesus vai voltar. Porque quando você prega a volta de Jesus, você está pregando Jesus. Você não está dizendo, não está deixando de pregar Cristo. Você está pregando Cristo, mas pregando os acontecimentos que apontam para a volta do seu Salvador. Dê a trombeta ao sonido certo, irmãos. De rejeitá-la, né? Exato, isso vai ficar nos próximos capítulos com vocês, porque se eu for entrar aqui vai abranger logo tudo, mas tá legal, isso aí nos próximos capítulos já vem advertindo o povo. Para a gente finalizar, irmãos, olha o que é que diz aqui, finalizando, aqui diz assim,
deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto. Que assunto? As 3 mensagens angélicas, o tempo do fim, a volta de Cristo, a reforma de saúde, a reforma de vestuário e tantas outras coisas que nós precisamos fazer. Deve manter esse assunto diante do povo. O fato solene de que o dia do Senhor virá repentino e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado aí. O Papa quer que todos guardem o domingo. Eu botei no meu canal, o vídeo está lá. Ele fala claramente, esse dia é para guardar. Não se compra, não se vende, não se trabalha. Está lá, o Papa solicitou, o Papa Francisco, o novo líder, o líder da nova ordem mundial, solicitou já isso. E todos os empresários, eu tenho lá no meu canal, eu botei, está lá o vídeo da Unimed, O Boticário e tantos outros, da Energisa, todos eles abraçaram o Pacto Global da ONU. O povo já está pedindo. Esse assunto precisa ser mantido diante de nós. E aqui diz assim, nem tudo que se refere a esse assunto será compreendido até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro, que é os selos de Deus. E eles estão sendo abertos. Estão sendo abertos. E falta mais alguns selos serem abertos. E aí a gente vai ver as coisas acontecerem mais ainda. Porque nem Ellen White compreendeu tudo. Será muita coisa revelada agora. Ela mesmo diz aqui. Ela escreveu isso em 1900. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido. Nem o será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então ela reconhece que ela não recebeu a luz completa, mas que coisas seriam reveladas da profecia agora para os nossos dias, irmãos. Para os nossos dias. E com isso eu quero finalizar. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, que ela fale aos nossos corações, que o nosso coração seja, neste momento, Senhor, quebrantado pela presença de Jesus. E que em nome de Jesus a gente possa proclamar a mensagem dos 3 anjos. É ela que deve ficar na mente e no coração, tanto do leigo como do vigia. E essa igreja surgiu de uma profecia bíblica para proclamar essa mensagem. Por enquanto, Senhor, ainda estamos no processo da igreja militante, mas essa igreja será triunfante e os 144 mil, juntamente com a grande multidão, proclamará, Senhor, a mensagem que caiu a grande Babilônia. E proclamará, Senhor, a mensagem do juízo. E muitos vão se converter a cada dia, a cada instante, Senhor, para o reino dos céus. Pai querido, abençoa cada membro individual. Que cada pecado seja perdoado pelo sangue de Jesus. E que o nosso nome seja fixado diariamente no livro da vida, Senhor. E que do lado do nosso nome seja colocado a palavra perdão. Perdoado pelo sangue do Cordeiro, Pai. Continue com essa igreja, faça ela avançar, Senhor, faça ela triunfar, Senhor, faça essa igreja prosperar, Senhor, em nome de Jesus, que todos nós possamos se unir como igreja, como membros, como ovelhas, como povo peculiar e santo do Senhor, para proclamar a mensagem de advertência ao mundo, Senhor. Continue conosco, fortalecendo-nos, dando vida, vitalidade e vigor, para a honra e glória do Teu nome. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.